Hoje estamos aqui de uma forma diferente para conhecer um pouco mais sobre o universo da moda com os irmãos Botelho, Diogo, Diego. Calma que eu tô um pouco confuso ainda, não decorei quem é quem. Mas Amanda Matos também para falar um pouquinho sobre dicas pessoais aí de como escolher melhor a sua roupa para um momento especial. Então a gente vai começar aqui hoje com o intuito de aprender um pouco mais. Eu mesmo vim à altura. Ó, Você tá ótimo, meu querido. tô tentando, hein? Tô tentando porque o nível dos caras aqui é um nível a mais. Mas sejam muito bem-vindos. Obrigado, Roger. Beleza, Obrigado. pessoal? Sejam Obrigada. muito bem-vindos aí. Espero que vocês consigam transparecer tudo que vocês esperam, tá bom? E eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu acho que a pergunta inicial, e até pra gente entender melhor, Vamos lá. por que vocês entraram no mundo da moda? Me conta um pouquinho sobre isso. Roger, primeiramente quero te agradecer pelo convite, tá? De estar presente aqui, convite seu e da Amanda aqui nesse momento. Esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito gostoso e vai agregar muito aqui no conhecimento de quem está nos assistindo e também no nosso, né? Essa troca vai ser muito legal, acredito muito nisso. No caso, nós começamos muito pela moda, foi quando a gente recebeu o primeiro convite para ser modelo, né? Acho que esse foi o nosso primeiro contato com a moda, né, Diego? Foi. A gente não acreditava, não sabia que nós iríamos parar aqui, trabalhar com consultoria, vestir homens e tudo mais. Mas nosso primeiro contato foi por uma agência que fez um convite para nós, para a gente ser modelo, aquela coisa toda, que a gente tinha altura na época, nós éramos altos e muito magros. E a gente acabou recebendo esse convite. Então esse foi o nosso primeiro contato com a moda, né, Diego? E engraçado você falar isso porque a gente pensa que não foi a gente que escolheu a moda, acho que é a moda que escolheu a gente, né? E hoje a gente pensa na trajetória de alguns anos atrás, a gente entende que cada passo que a gente deu na nossa vida foi preciso para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, desde o momento em que a gente entendeu que a gente queria estar em certos ambientes, mas a gente não tinha dinheiro para poder estar nesses ambientes, mas a gente olhava no Facebook ali e falava, cara, que evento bacana, que lugar interessante de ir, mas como é que a gente vai? Então a gente ficava observando como que a galera se vestia para um dia a gente poder estar presente nesse ambiente. Não, eu lembro de vocês. Eu, particularmente, quem não sabe, eu já trabalhei no shopping muitos anos também, né? Eu fiquei 8 anos aí, eu acho A gente no sabe como é que é shopping. Eu acho que eu lembro de vocês, eu acho que de você, né? Que trabalhou no verdade. shopping, eu acho que trabalhou como. Isso também foi vamos dizer, uma bagagem aí pra essa Sem experiência dúvida. com moda. O Sem shopping dúvida. trouxe insights aí O nesse shopping, ele momento. trouxe, na verdade, o shopping ele ensina muito, né? Muita gente tem esse certo preconceito de trabalhar em shopping, mas na realidade você tem contato com todo tipo de pessoa. Eu posso dizer, shopping pra mim foi uma escola. Escola, Eu acho que escola. foi uma Gente, grande não, escola eu aí do acho que varejo. tanto pessoal quanto profissional, a partir do momento que a gente lida com certas pessoas, tanto no âmbito profissional ali, de ter que lidar com as pessoas trabalhando, cada cliente, cada personalidade que chega nos transforma, faz Sim. a gente mudar um pouco a cabeça, né? Eu acho que a escola maior que nós passamos foi o shopping. Nós nos conhecemos no shopping, né? E Verdade. temos histórias parecidas, porque nenhum de nós viemos de berço de ouro, então nós tivemos que, desde cedo, correr atrás. Todo mundo no corre. Todo mundo no corre. E que corre, hein? Pegando um ônibus e tudo mais, aquela coisa toda. Saindo de tão longe, de Saindo Braslândia, de- né? Que exatamente. vocês Morava saíram longe? de Como é que era? De Braslândia. Braslândia, era quase uma Vixe, hora do ladinho, ali. do ladinho, quase 45 uma hora. quilômetros. 20 minutinhos. Então foi realmente um esforço muito importante esse contato com o shopping, porque na verdade o shopping nos formou, né, Di? Foi. Então hoje a nossa trajetória foi assim, nós tivemos contato desde marcas casuais até marcas mais sociais. Então isso agregou e muito no nosso trabalho, né? Então nós temos incontáveis horas trabalhadas dentro de shopping e isso, querendo ou não, agregou muito hoje no profissional que nós somos. Então, se você você tem uma experiência de trabalhar com um casual até chegar no social, você tem uma bagagem interessante para poder Sim. conversar com o seu cliente, que hoje existem diversos perfis de homens. Então, o nosso foco é entender o estilo do cliente. Muitas vezes ele nem sabe o que ele gosta, aquela coisa toda. Então, isso nos ajudou. Então, O Irmãos Botelho, ele começou depois que a gente teve um destravar na nossa mente em relação a como fazer o homem se sentir bem, se sentir elegante em qualquer ambiente em que ele pisar, né? Então, eu e meu irmão, nós trabalhamos em muitas marcas, assim como vocês também trabalharam. E aí a gente entendeu, falou, cara, a gente tá colocando dinheiro no bolso de muita gente. E quando que vai ser a nossa vez? Né? E então a gente começou a entender isso, mas só que a gente nunca saía do shopping. A gente ficava ali e entrava um cliente, saía, passava um ano, passava 2 anos, Natal, Dia das Mães, Réveillon. A gente falou, cara, quando é que vai chegar o nosso momento, velho, assim? E eu e meu irmão, a gente já conversava naquela época de falar assim, cara,
a gente tem que ter o nosso business, Diogo. Como é que vai ser? Por onde que a gente vai começar? Vai ser em que área? Cara, só visualizar a moda. Não vejo um outro caminho, né? E aí foi aí que a gente continuou trabalhando e a gente se ausentou do shopping. E a gente buscou um outro mercado, mercados diferentes. E aí eu até fui para São Paulo na época, onde eu tive uma grande experiência e tal. E aí meu irmão foi para uma outra área também. E aí acabou que aí eu retornei para Brasília. E aí ele chegou em mim, eu lembro até hoje, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, esse é o nosso momento. Se você não quiser entrar comigo... Eu vou caminhar sozinho. Eu vou caminhar sozinho. Mas eu não queria isso. Eu não queria isso. E quando ele voltou, eu falei, cara, o momento é esse, porque eu tô empreendendo numa área que eu não tô feliz. O dia que tava numa área também que não tava feliz, eu falei, cara... Aí uma vez falaram assim pra mim, Diogo, você sozinho é uma coisa, você é legal, você é bonito, mas você e seu irmão, tu não é nada. Então tem que ser os dois juntos, porque a força é maior. Eu falei, cara, faz muito sentido isso. Sim, Não, mas eu acho que vocês faz têm. sentido, É uma identidade visual muito grande, vocês dois. Gêmeos, né? Gêmeos? Altão, Negão! grandão, os caras tudo- Gente, presença, pelo O amor de impacto Deus. é maior, né? Com certeza. E aquilo ficou na minha cabeça, eu cheguei no dia e falei, cara, porque assim, isso que ele falou realmente foi muito importante, que nós trabalhávamos na mesma empresa, só antes dele ir para São Paulo, só que ele estava numa loja, eu estava em outro shopping, né? Ele estava num shopping, eu estava em outro. E aí eu fiquei pensando, né? Eu atendendo o cliente, aquela coisa toda, porque tudo que eu sempre fiz, eu procurei me dedicar ao máximo, mesmo que a empresa não fosse minha. Estudava, procurava prestar o melhor atendimento, porque era uma loja que tinha um posicionamento de atender clientes com poder aquisitivo muito alto. Então eu falei, cara, eu preciso entender quais são os ambientes que esse cliente frequenta. Então eu precisava gerar um relacionamento ali durante a venda. Conversar, bater papo, o cliente chegava e falava, cara, vou num evento em Nova York, vou casar na Grécia, o que eu visto? Eu falava, opa... Não, mas eu acho que um dos grandes diferenciais é entender isso aí. É Exato. entender de pessoas, é entender Exato. de venda. Então eu falava assim, cara, eu preciso ter papo pra bater com esse cara, porque era um atendimento no mínimo de 1 hora. Então não era só vestir a roupa, você precisava ser interessante, servir um café, uma água, aquela coisa toda. Eu precisava estar preparado para atender esse cliente. E aí chegou um dado momento que eu falei, cara, deve ser muito bom ser cliente dessa loja, cara. Porque eu sou preparado e tudo mais. Eu falei, mas quando é que eu vou estar do outro lado? E eu também já quero ia- estar do outro lado. Eu já ia te perguntar entendeu? isso, porque assim, ó, não sei pra vocês, mas quando eu definir, falei, a minha caminhada é pra esse lado da moda, que é a consultoria. Eu fiz design de moda, não me identifiquei com a faculdade, porque a faculdade, ela transforma estilistas. Então, assim, ela gera estilistas. Então, eu não nasci pra criar roupas, eu nasci pra vestir pessoas, cuidar da Perfeito. autoestima, trazer a mulherada de volta pro lugar de posição delas. Só que o que me fez virar a chave, por exemplo, foi uma vez eu estava atendendo na Yukon e ela era recente mãe, né? Tinha ganhado a filha há pouco tempo. E ela virou pra mim e começou a chorar. Aí ela, Amanda, eu não consigo me ver mais bonita. Eu não sei o que eu visto, eu não me vejo mais como mulher, eu só me vejo como mãe. E isso é péssimo, eu perdi toda a minha autoestima. Aquilo ali mexeu comigo em um tanto. Eu era uma consultora de vendas, eu trabalhava numa loja que tem o estilo alternativo, um estilo jovem, que dava pra brincar com muita coisa. Então, aquilo me pegou muito. Como assim? Ela perdeu a identidade dela como mulher e ela só se via como mãe e aquela mulher estava totalmente desabada na minha frente. Aquilo ali mudou meu coração na hora, minha vida, assim, minha visão. Mas eu acredito que o se vestir, ele fala muito sobre a pessoa. Total. verdade. Sim, Né? sim. Eu falo porque eu já tive momentos... O shopping, eu acho que transforma a gente em muito consumismo. Sim. Né? Eu não sei vocês, mas a gente vive dentro do shopping, a gente termina sendo muito consumista. Sim, Sim. total. Mas quando a gente sai do shopping, ou a gente passa por dificuldade na vida, a gente passa por alguns problemas, é na cara. É notório. Você É fala, notório, "Caraca", notório. Quando você tá bem, normalmente, vamos dizer, quando você tá bem, quando você tá ali, você tá andando um pouco mais bem vestido, você se cuida. E quando você... E a vida, ela ensina, né? A vida, Sim. ela meio que ela é meio dura. E aí ela te mostra quando você tá bem vestido ou não, quando você quer se posicionar ou não. Sim. Né? Então ela fala muito, eu acho que o interno da pessoa. Então quando a gente não tá bem, né, ou o caso dela, poxa, eu tive uma gestação, tenho um marido, talvez não saía com a mesma frequência que saía antes, a pessoa termina esquecendo. Ah, E o com se certeza. vestir, ele Sim. traz acho que um cuidado A sua maior. identidade, quem você é, transmite aquilo que você é Sim. por dentro. Aí, quando eu fiz o atendimento dela,
Nós pegamos roupas, eu perguntei um pouco sobre ela, eu ainda não tinha trabalhado com a consultoria. Foi meio que assim, eu me descobri naquele momento. Eu perguntei quem era ela, não perguntei quantos anos o filho dela tinha, não era sobre ela ser mãe. Perguntei quem era ela, como que ela se sentia, qual era o estilo que ela se identificava, qual era o tipo de roupa que ela não usaria. E aí a gente montou vários looks pra ela, abri a mente dela em muitas coisas, ela começou a aceitar o novo corpo dela. E ela, gente, eu chorei junto, ela saiu de lá, ela me abraçou muito forte, chorando, e falou que eu mudei completamente a vida dela e eu fiquei emocionada. Legal. E você prestou uma consultoria para ela dentro da loja, né? Sim, e ela mandou o e-mail formalizado para a loja onde eu trabalhava. Que bacana. Falando que eu transformei a vida dela, que ela nunca tinha tido um atendimento de tanta qualidade. E isso me faz vibrar, isso me trouxe para esse mundo, sabe? Eu acho que pessoas fazem isso comigo. Eu acho que eu entendi que eu tô aqui também para ajudar as pessoas. Acho que a gente até começou falando sobre isso, né? Verdade. A gente começou falando que eu acho que não faz sentido. Eu acho que a experiência é única, mas eu acho que não faz sentido se a gente não agregar de alguma forma. Justamente. Vocês são cristãos, mas Cristo ensinou isso, né? Cristo ensinou amor, Cristo ensinou a gente ajudar o próximo. Eu acho que isso com a profissão de vocês fazem isso de uma forma magnífica, né? Vamos dizer assim. Exato, porque fazem a gente se escondia por trás de alguma marca, essa que é a verdade. A gente estava sendo empregado por alguma marca, só que, igual a Amanda sentiu isso no coração dela de fazer algo muito maior pelaquela cliente, hoje ela faz de maneira intencional, que é o que nós fazemos também. Nós prestávamos isso dentro de uma determinada empresa. Só que daí a gente pensou, cara, por que eu não faço isso de uma forma intencional, mostrando quem nós somos no nosso trabalho? Sim. Né? Então, aí foi quando o Diego sentou e conversou e falou, cara, como é que a gente vai começar? Eu disse, cara, não sei, vamos abordar os clientes, vamos falar com alguma galera que a gente está com a consultoria, porque nós já éramos conhecidos, só que por trabalhar em determinada empresa, né? Então a gente se tornou conhecido por causa disso, só que a gente prestava muito atendimento, tínhamos muitos clientes, muitas vezes a gente não tinha nem hora para atender, né? O cliente chegava procurando a gente, tanto cliente fidelizado. Eu falei, cara, a gente está deixando de ganhar dinheiro. Por mais que nós fôssemos muito gratos àquela determinada empresa, mas a gente era limitado. A gente batia no teto e voltava, não tinha como crescer. Né? Então nós queríamos trabalhar para nós, logicamente, enfrentar todos os desafios que é empreender no nosso país, né? Logicamente a gente ia entender isso, mas a gente queria, cara, a gente quer colocar a mão, a gente quer saber como é que funciona, como é que vai a tomada de decisão, a gente queria fazer isso. Né? Tá na outra ponta, né? Uma coisa que veio na minha cabeça quando a Amanda estava comentando agora, que virou a chave na minha mente, é uma coisa chamada senso de propósito. Né? O que é o senso de propósito que eu vejo hoje? Quando o cliente nos procura e está interessado em conhecer o nosso trabalho, a primeira pergunta que eu faço para ele é, tá, qual que é o seu objetivo em relação à consultoria? Me fala um pouquinho mais sobre o que você está buscando. E ele começa a falar, quero me vestir melhor, eu quero passar mais autoridade, aquilo que todo mundo fala, aquele raso, né? Mas quando a gente afunila um pouquinho mais, na hora que você vai pro tete a tete, aí é o momento em que ele solta coisas dentro dele que ele fala, poxa, é porque a minha esposa... ela não tá mais admirando como eu sou como homem. Isso aconteceu comigo há 2 dias atrás, que eu tava com um cliente. Aí eu, cara, como é que pode? Então o cara ele tá me procurando para que ele tenha a identidade dele renovada, para que a esposa volte a olhar para ele e fale, caramba, esse é meu esposo. É um cara que anda bem vestido, não é só sobre roupa. Isso é muito forte. É sobre, de fato, a identidade da pessoa e elevar a autoestima masculina. Que nós que estamos aqui na sala, a gente sabe que nós homens, quando a autoestima tá baixa, cara, esquece. Agora, quando você está com autoestima boa, quando você tem uma mulher que te espera em casa, cara, você vence. Você vai pra você e fala, hoje eu vou vencer. Independente de se sua vida está complicada, quando você bota uma roupa, isso mostra que você saiu de casa e você fala, no final do dia eu volto com o resultado na mesa. Não, é transformação, né? Eu acho que é isso. Eu acho que entender do propósito, eu acho muito bonito, acima de tudo. Eu acho que vocês têm um propósito muito lindo aqui. E a transformação que você causa na vida das pessoas. Eu falo que a partir do momento que eu começo a me vestir melhor, hoje eu tenho até uma beca aqui pra mim. Tá bonito. Lindo, tá lindo. Tô me sentindo até mais bonito, vamos dizer assim. Não, e você vê que o fato de você estar bem vestido, porque eu falo muito pros clientes, uma pergunta recorrente, né, Diogo, que a galera pergunta, cara, quanto que eu vou investir? Eu preciso de quanto? Eu falo, cara, na verdade é no seu time, não é no meu. Então, independente do valor que você vai investir nesse momento, você tem que estar bem. Por quê?
Uma vez que você está bem, você se veste bem, você se sente bem. Então a sua autoridade muda, a sua entonação de voz muda. Assim como você, vou te dar um exemplo. Se talvez você não estivesse bem arrumado nesse momento, você estaria às vezes um pouco desconfortável. Do lado Mas- de vocês, você tá doido. Não, mas não só do lado da gente. mesmo. Mas é a comunicação não verbal. O fato de você estar bem vestido, você é uma figura de autoridade. Então você fala, cara, de conversa pra conversa, Vamos de tete lá. a tete aqui. Vamos Você chegar é dono nessa de uma parte. empresa. Vamos chegar nessa parte do business, Chegar nessa né? parte. Olha só, calma aí, você é dono de uma Foi empresa. só uma introdução aqui. Você é como dono de uma empresa. Você tem sua equipe. Eu acho que o dress code de uma empresa é mega importante, mesmo que seja uma empresa desconstruída. Sim. Sim. Vamos lá. Você tem sua equipe de front, que é aquela que vai até o cliente, vai conversar junto com você. E eu sempre falo que os 13 primeiros segundos são os mais importantes. Porque é quando... 13? 13. 13. Que é quando eu olho pra você, eu vou te dar fazer um raio-x Dá rápido. aquela olhadinha assim de cabeça até E o olha pé, assim. aí olha de volta. Aí eu sei se eu quero te ouvir ou não. Porque a sua imagem, ela chega primeiro. Primeiro, Sim. Ó, isso é se importante, você hein? chegar, olha só, se você chega, você tem um cliente de alto potencial. Você tem o dono de uma empresa, de uma das maiores empresas de Brasília. Se você pega e chega num Celta, tá? Se não é preconceito. Você chega num Celta e você chega de calça jeans, uma camiseta, pra se apresentar pra ele, ele não vai te achar competente de cuidar dele ou da empresa dele. Não, gente, eu já Sim. passei por isso. Exatamente. Eu posso dizer assim, eu posso Gente, falar com veracidade. eu já Não é passei por isso. preconceito. É sobre autoridade. Sim. Se você não cuida da sua Exato. própria imagem, como que você vai cuidar da empresa dele? Não, mas a gente tem que botar um ponto importante aqui. A maioria das vezes, a pessoa nem percebe. Tô mentindo. Por isso, É porque ela tá vivendo um automático. exatamente. isso, É ela tá por vivendo um isso que a automático. gente automática tem que ela que nem percebe. bater no ponto do cuidado da autoimagem. Por isso que a autoimagem é tão importante. Por isso que nós estamos aqui. Por Exato. isso. Pra cuidar de vocês. E eu vejo, eu acho que são dois fatores muito importantes que tem a ver com isso, que o Diego falou e que a Amanda falou, que a gente está vivendo agora um período pós-pandemia, tá? Eu acho que depois da pandemia muita coisa mudou. Por quê? As pessoas sentiram a necessidade de entrar de cabeça na internet. Então, se você vai entrar na internet, você não pode entrar de qualquer maneira. Essa que é a verdade. Muita gente estava escondido por trás ali da empresa. Não, eu sou um cara que fico mais escondido, minha equipe Só de atrás do gestão, computador. exatamente. Fica mais atrás do computador, mas as pessoas hoje elas sentem a necessidade de comprar as pessoas e não mais a empresa. Então, o período pós-pandemia mudou muito isso. Então, as pessoas precisam hoje colocar a cara. Eu preciso saber quem é o dono daquela empresa para poder comprar daquele cara ali. Então, hoje as pessoas estão muito mais, como é que eu posso dizer, frenéticas em relação a isso. Elas querem cobrar mais isso, né? Cara, quem é o dono dessa empresa? Como é que é o dia a dia? O nível de consciência. Nível de aumenta das consciência, pessoas também. exatamente. Total. Então, assim, quem é, por exemplo, a CIMED, né, que é uma grande empresa, todo mundo sabe, o João Adib é o cara que mais aparece o tempo todo ali, ó, que é o dia a dia, esse é meu filho, esse é fulano, esse é ciclano. Então, tem isso, tá? Então, as pessoas sentiram a necessidade de aparecer mais, só que com uma boa imagem. E o outro lado é a questão que a Amanda falou, sobre essa questão de Celta, o modo como você chega. As pessoas não entenderam ainda que nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, Sim. você, querendo ou não, as pessoas compram aquilo que elas veem. Né? Então, eu falo muito para meus clientes, cara, hoje você está preocupado com o seu carro, com a sua casa, muitas vezes com as suas viagens, mas você é o seu principal ativo. Então, se você já tem diversos resultados vestido desse jeito, imagina quando você entender que você pode ter um estilo mais bacana, colocar uma roupa melhor, contratar uma consultoria que vai fazer você identificar de fato o seu estilo. Aí ele já olha assim pra mim e fala, cara, então se você olha pro espelho e gosta daquilo que você vê, provavelmente seu resultado vai ser até duplicado, vai cobrar até mais Sim. caro, Porque né? automaticamente, quando a pessoa ela tá bem vestida e ela se sente bem com a imagem que ela tá vendo, ela automaticamente ela cria uma autoridade dentro dela, um posicionamento diferente, ele já vai chegar na empresa, Sim. ombrinho E- pra trás, Autoestima. a autoestima lá em cima e a confiança inabalável. Porque quando você tem propriedade pra falar do que você entende, que você fala com a altura certa, com o posicionamento certo, nada te abala. Sim. Sim. A gente pode estar fechando um negócio aqui. Você vai ficar tão impactado com a minha postura, com a forma que eu vou reagir a você, que às vezes você até esquece de perguntar o que realmente você ia perguntar. Eu te vendo a minha imagem tão bem, você compra às vezes sem
sem Sim, pensar sim. 2 vezes. Não, e não tem erro. Hoje mesmo eu saí arrumado assim, né? Por causa deles. E na hora que chega, a pessoa olha pra você e já, nossa, você tá arrumado. Já dá até um Cara, isso é muito legal. Né, na Isso é muito autoestima. forte, cara. E engraçado, quando a autoestima tá alta, tudo fica belo, a vida fica bela, né? Você sai de Você casa, fica mais você- feliz. Você olha, e o mais engraçado é porque quando Você você... tira até foto, É, né? e quando Foto. você cuida da imagem, você começa a observar todas as outras coisas, tudo é detalhe. Por exemplo, eu particularmente quando eu comecei a entender sobre o poder da imagem pessoal, você começa a olhar para sua casa de uma maneira diferente. Sim. Fala, peraí, acho que vamos dar uma mudada nisso aqui, vamos É, dar uma reformada sim. aqui. Tem que ficar mais a Meu minha carro, cara, o meu meu carro não tá estilo. legal, peraí, deixa eu dar uma lavada nele aqui, ou então vou trocar de carro. Tudo passa a ter uma importância maior quando você Sim. dá valor à questão da imagem pessoal. Isso é muito forte. Por isso que uma coisa puxa a outra. Nós somos empresários, mas às vezes a gente acaba esquecendo do que acontece sutilmente na nossa vida durante o dia e a gente passa despercebido. Vou te dar um exemplo. Nós somos consumidores também, certo? Então, uma vez que a gente vai comprar em alguma loja específica, às vezes já passou aquela sensação, você fala, cara, acho que eu tô pagando caro demais por esse serviço. Por quê? Já parou para analisar por que às vezes a gente entra nessa percepção, cara, eu tô pagando caro, tá caro isso aqui. Porque às vezes pode ser que o cara que esteja vendendo aquele determinado produto ou serviço não estava vestido de acordo com aquela ocasião para poder te vender. Agora, quando o cara está preparado para poder te atender, ele se preparou, seja na roupa, tudo certinho, você fala, cara, realmente vale a pena o investimento, eu vou comprar. Então, muitas vezes, será que isso não acontece com a gente quando a gente quer vender algo nesse sentido? Quem vai comprar do outro lado, o consumidor, ele vai falar assim, pô, então assim, seu produto tá caro. Mas às vezes é a gente que não soube ter um posicionamento. Às vezes você quando nem eu tá à falo altura disso do de seu venda, produto, né? Quando eu falo Entende? disso de venda, eu falo que a gente não agrega valor. Né? Então, a partir do momento que você não consegue notar o valor da Sim, peça, sim, o valor sim. do produto ou do serviço, você acha que ele tá caro. Sim, Mas se a gente observar as grandes grifes, na grande grife você chega, o vendedor já tá muito bem vestido, ele tá na porta te esperando. é uma experiência. Eles ele não já estão te preocupados oferece- com o preço, porque eles já sabem que a marca Sim, tem um valor. Ninguém fala preço. Não. Eu, Muita eu vendo gente, consultoria de venda, eu ensino as pessoas a venderem. Então, basicamente, o que você falou é isso. A pessoa não consegue agregar valor. Isso. E eu vou dar até o exemplo. Eu fui visitar um cliente quando eu comecei a agência e do nada surgiu uma proposta, o cara faturava 4 milhões e meio mês. Né? Eu falei, caraca, Meu vou- momento chegou. meu momento chegou, vou fechar esse contrato. Né? Mas eu acho que até por falta de percepção, quando a gente fala, a gente às vezes tá tão fechado no nosso mundinho, Sim, sim. que a gente não enxerga isso, que eu fui de sapatênis, uma calça jeans, uma calça de sarja preta, que já tava meio desbotada, e uma camiseta básica, tipo ainda mostarda. Só pra você ter ideia. Eu tenho até uma foto numa motinha aqui. Não, Mas, assim, o cara você foi tem que super- deixar essa foto pra gente fazer o antes e depois, hein? Não, Pelo amor de Deus. Mas hoje em dia me soltaram a figurinha, fizeram uma figurinha que eu tava andando numa motinha elétrica e tal, lá que o cara tinha uma indústria grandona. E aí eu vi a foto hoje. Aí eu olhei a foto, eu falei, caraca, mano. Aí eu perguntei, entendi por que que eu não fechei o contrato. Não, e Como faz que eu fui sentido. capaz de sair Agora, assim? por que você estava vestido dessa forma? Essa é a questão. Muitas vezes as pessoas, porque não tem bom gosto, não, na realidade as pessoas não têm esse conhecimento de se vestir, ainda mais nós homens. A gente não é orientado, velho, Sim. a se vestir de maneira intencional. Quando- Sim. Sabe o que Entendeu? eu sinto muito hoje das pessoas? Preconceito com a própria moda. Preconceito. Eu não vou usar tal coisa porque tá na moda. Eu não vou usar moda. Gente, não é sobre moda. É sobre estilo pessoal. Exato. Não é sobre uma tendência. Você não precisa usar um colete porque o colete tá em alta. Você vai usar o que é o seu estilo, que faz sentido pra você, de uma forma que transmita uma elegância, Até uma porque coisa ninguém legal. tem tempo pra acompanhar a tendência, né, mano? Ninguém Mas, para pra ficar olhando no computador. eu exatamente, nem vou a vestir isso gente aqui. que Não tem tempo trabalha pra isso. com, nem a gente que trabalha com o mundo da moda, a gente vai usar tudo que é tendência, não. A gente vai usar o que é tendência, que faz parte do nosso estilo. Então, hoje as pessoas têm muito preconceito com a moda. Eu não vou usar porque tá na moda. Sim. Isso aqui, não sei o quê. E isso prende as pessoas. Ou você é atropelado pela sua própria rotina, que você não tem tempo de olhar pra si mesmo. Sim. E às vezes sua vida tá lá, passando. Cara, eu não sei porque que hoje que a eu vida tô faz é solteiro. Não sei porque que eu não arranjo ninguém, não sei porque que minha vida não vai pra frente, não sei porque que eu não consigo fechar contratos. Você realmente está preocupado só com a sua vida financeira, com o seu trabalho e você? Acho que a gente tem que se colocar um pouco Sim. em primeiro lugar, isso cuidar entra da nossa autoimagem, se priorizar e eu acho que, assim, se valorizar. Quando eu coloco uma roupa que eu me sinto bonita, que eu me sinto com a autoestima elevada, que eu falo, cara, hoje eu vou fazer acontecer, eu faço acontecer. Faz, você E faz. automaticamente, quem está ao meu redor
fala. Entendo. Hoje você está incrível. Não, mas isso aí, exatamente. Quando você bota, que eu repito, você chegou, você vai receber elogios. E os próprios Isso elogios... acontece porque a sua autoconfiança Sim, tá conversando com a sua imagem que você cuidou antes de sair de casa. exatamente. Mas o cuidado, Exato, ele fala. é É, que a verdade. gente tá falando. Quando O a gente se cuida, autocuidado. ele fala. Muita gente acha que tem a ver só com roupa, mas não é roupa. É questão da imagem pessoal. Eu sempre falo isso. Um Gente. exemplo muito prático disso é, por exemplo, eu sempre falo para meus clientes o seguinte. Quando você for comprar o seu primeiro carro, você chega na concessionária e tudo mais, você tem aquela expectativa. Cara, o meu carro, eu vou tirar aquela capa vermelha, vai estar bonito. Né? Todo mundo tem essa imagem, né, do primeiro carro, né? Aí, se você chega lá, o carro tá um pouco sujo, né? Já tiraram a capa e tudo. Aí você vai olhar e falar assim, peraí. Aí, então a gente deixa... Já perdeu um pouco do valor. Já perdeu um encanto ali. É. Então a gente deixa claro que a imagem em si, ela é importante. Então você antes estava atraído por algo novo, bonito, belo e limpo. Agora, você não vai ficar atraído por algo que está sujo e não está cuidado. E a imagem pessoal é da mesma forma. Fala sobre. E o autocuidado masculino nos tempos atuais e ao longo do tempo, ele vem mudando? Hoje em dia, como que tá isso? Bastante. Como Na vocês verdade, assim, o enxergam? homem, ele vem quebrando alguns paradigmas e está sendo, na verdade, ele está se abrindo um pouco mais do que há algum tempo, né? Seja desde na parte de investimento que a gente estava comentando agora, mas também se abrindo na parte, cara, eu preciso cuidar do meu cabelo, preciso cuidar da minha barba. Hoje não é só o dinheiro no bolso que importa. O que importa também é o que, cara, eu preciso estar com, cara, fazer uma limpeza de pele. A gente recebe diversos comentários no nosso Instagram que a galera vê a gente, porque a gente faz questão de postar. Um dia que a gente vai ali, faz uma limpeza de pele, algo nesse sentido, homens, cuidem-se. A gente faz questão de mostrar isso, por quê? Porque não adianta nada você cuidar da sua vestimenta, mas você não cuidar da sua pele, você não cuidar das suas unhas. Então, é um conjunto de fatores, mas os homens hoje eles estão muito melhores. Nós não tivemos isso de casa, a gente aprendeu na marra também, na prática, no dia a dia. A gente falou, cara, isso é importante. E às vezes até conselhos de mulheres, olha, importante, cuida disso aqui, um perfume, um bom creme para as mãos. Então, isso está acontecendo e está melhorando, vamos se dizer assim. Na visão de vocês, o que vocês acham que... O porquê do homem ter mudado esse comportamento? Porque, assim, o homem sempre teve essa masculinidade frágil, agora que tá mudando, graças a Deus. Mas Porque homem existe o O Amanda, muito, o entrega Amanda. pouco, né? Ô, Amanda. Criado pelo meu pai. Não, meu pai... peraí, é porque ele foi lá comentar os meus stories, aí eu falei, não, Roger, a minha pergunta sobre isso é porque o homem, ele é muito exigente, mas o homem entrega pouco pra mulher. A mulher chega toda trabalhada, arrumadinha, Arrumada, num cheirosa, date, no e o brinco. cara Passou chega- maquiagem. O cara foi no chega de salão. bermuda jeans, gente. camisa de Havaiana time. e camisa Complicado. de time. Pô, Deixa eu responder rapidinho, Amanda, essa pergunta isso, com duas situações. Que a primeira foi a que eu comentei desse cliente que eu atendi. Quando eu fui mais a fundo, e ele realmente falou, Diego, papo de homem aqui agora, vamos conversar. Quando ele se abriu e ele entendeu que ele estava perdendo a esposa, eu me senti, falei, cara, que responsabilidade. O que eu vou falar para ele para poder mudar a percepção de valor? Porque ele falou, meu irmão, preciso para ontem. É tipo assim, para ontem. Então, o que eu soube entender no momento? Foi, Diego, eu desleixei. Ele desleixou, sabe? Ele chegou num momento em que ele conseguiu entregar tudo, um cara extremamente bem sucedido, pagou a faculdade da esposa de medicina, mas só que chegou um momento em que ela que estava cuidando dele, ela que estava comprando roupas para ele, ela que estava, sabe, cuidando. Então, ele acabou que ele, como homem, não estava mais se vendo. Meio que inverteu o Meio papel, que inverteu. né? Então foi aí que eu trouxe pontos, cara, você precisa voltar a praticar uma atividade física, você precisa escolher as próprias roupas. Então a consultoria ela vai te trazer a sua nova percepção do seu novo eu como homem. Já trouxe alguns filmes para ele poder assistir, para ele entender quem ele era na essência. Legal. Então ele falou, caramba, Diego, mal a gente já começou, já estou me sentindo totalmente diferente. Então quando ele... A consultoria, ela vai muito além de Vai apenas muito investir. além, Ela vai muito além. aprender a É escolher muito uma sobre roupa. Porque no você. primeiro momento, nós Você tem que homens, se conhecer também, nós temos poder. um preconceito que a gente acha que a gente se abrir ou demonstrar uma fraqueza, isso é uma fraqueza. E na verdade não é. Eu acho que tem que ser muito homem para demonstrar suas fraquezas, né? Eu penso assim, dessa maneira. Então, quando veio um outro cliente também, ele falou assim, cara, tô querendo ir num restaurante, vou levar uma pessoa que eu vou conhecer agora, um date, o nosso primeiro encontro. O que eu uso? Então eu ensino o cara a ele entender qual restaurante que ele vai, se é de dia, se é à noite, qual a roupa que a acompanhante dele, na verdade, a pessoa que ele vai conhecer, vai usar, para aí sim falar, cara, usa essa e essa roupa. Aí depois você me conta o que aconteceu, depois você me conta como que foi. Aí fala, pô, Diegão, deu tudo certo.
Então, quando a gente vê isso acontecer, fala, cara... simples detalhe mudou Um simples tudo, detalhe muda tudo. Então, essa percepção de propósito que a gente tem vai muito além de roupa. Vai realmente... Olha, foi basicamente isso que eu postei lá nos meus Foi, stories foi que isso você mesmo. comentou. O que o homem pensa quando vai, sei lá, você me chamou pra ir pra um date. Aí, eu vou te perguntar, a primeira coisa que eu vou te perguntar. Será que onde esse nós vamos? restaurante é caro? Onde nós vamos? E aí você vai me falar onde é que a gente vai. Sim. Quando você me falar pra onde a gente vai, automaticamente, na minha cabeça, eu já vou o quê? Olhar, vou lá no meu Instagram, vou pesquisar esse lugar onde nós vamos, sim. vou montar um look Vocês para que eu pensam em esteja tudo, né? à altura, para que eu esteja à altura do ambiente, mas que eu também não esteja muito para aquele lugar e nem para o primeiro encontro. Mas que tudo converse. Mas Sim. eu vou querer estar bem. E aí eu queria entender um pouco, né? Porque pelo que me responderam, a maioria dos homens do meu Instagram que me responderam foi: eu nem sabia que precisava olhar o lugar pra escolher a roupa. Precisa. Aí outros pegaram e falaram assim: ai, eu só vejo se é de noite ou de dia. Se for de dia, eu uso uma bermuda tal, se for à noite, uma calça ou uma blusa preta. E eu fiquei pensando muito nisso. A mulher, ela pensa muito na autoimagem Sim, dela. sim. Porque, gente, é a primeira impressão. Você tá conhecendo a pessoa a primeira vez, você que já vai fica. mostrar uma imagem de desleixo. Então, quer dizer que em outras oportunidades você sempre vai... Não, se o primeiro Conforme. encontro é assim, você já pensa, e os outros, né? É. Como vai ser? Meu Exato. Deus, ele vai gente, sair... o homem ele se apaixona pela aparência no primeiro momento, não tem como. E a mulher também se apaixona. A mulher, na verdade, ela já consegue colocar em alguns degraus. O homem, no primeiro momento, ele é a aparência. Por isso que eu sou apaixonado por sair para jantar. Então, eu particularmente, acho que vou deixar o Diogo responder essa pergunta, mas é algo assim que é extremamente importante você ter uma preparação na roupa certa para o ambiente certo. Ser elegante é isso. Não é você usar a roupa mais cara. É a roupa certa no ambiente certo. Aí sim é onde Obrigada, se chama Diego! elegância. Roupa certa no ambiente certo. Exato. Então Isso. fica a Um dica aí, ó. homem Vamos prestar elegante. atenção. Escuta essa Eu dica vejo aí. que também tem muito a ver, na verdade a gente precisa voltar um pouquinho sobre essa questão do homem entender para se preparar para esses determinados ambientes. Eu acho que até mesmo a questão depois da pandemia, isso até dificultou um pouco mais do homem querer se vestir, porque a galera ficou muito preguiçosa. Essa que é a verdade. Então o pessoal ficou mais acostumado a ficar em casa, O usar home roupas office, mais né? leves, aquela O home coisa office, toda. a gente trabalhava de pijama. Exato. E depois que voltou o movimento de voltar para as empresas, aquela coisa toda, aí a galera perdeu um pouco da personalidade. Se vocês pararem para analisar, qualquer lugar que vocês forem hoje, seja uma festa, um restaurante, os homens estão vestidos, a grande maioria, da mesma forma. Iguais. Seja Sim, uma camiseta sim. preta, uma calça preta e um tênis branco, ou uma camiseta preta e uma calça jeans, Jeans. tá tudo dessa forma. Então, a questão da personalidade é o que nós abordamos muito no nosso atendimento de consultoria. De sentar e falar, cara, o que você gosta? Quais são os ambientes que você frequenta? Ah, cara, tal e tal, eu gosto disso, gosto daquilo. Falo, faz um vídeo do seu guarda-roupa aí, vamos ver aqui na sua casa, o que você tem? Só tem roupa preta. Então não tem uma cor diferente, não tem um azul, Na não tem cabeça um das branco, não tem uma pessoas, Mas- é o mas quando a preto gente olha básico que assim, funciona, mas isso não existe. Vou até tirar uma dúvida agora nesse sentido. Eu acho que os homens, eles terminam também escolhendo o básico do básico, porque ele não tem direcionamento nenhum. Você- Sim, Eu sim, pensei que sim, você sim. ia falar o básico que funciona. E eu já falava. Não, eu acho que esse Roger, seja o pensamento do homem. Assim, Não, ele fala, é. pô, vou escolher o básico, porque o básico não erra. Mas às vezes é porque ele também nem tem o nível de conhecimento, ele não sabe que roupa escolher. Existe uma forma, existe algum tipo de técnica Cara, que a gente faça pra pessoa escolher a cor, eu vou alguma responder coisa aqui assim? agora. Vocês que estão me ouvindo, vou falar uma coisa pra vocês aqui, cara. Se vestir bem não é difícil. Não é E nem difícil. caro. Você consegue ter um guarda-roupa inteligente com aproximadamente 20 peças. 20 peças. Eu falo em torno de 3 calçados, 4 camisas, 3 calças. É mais ou menos isso. Se você for nessa linha de raciocínio, não vou falar tudo, né? Porque vocês vão ter que contratar consultoria. O cara se vendendo aí. Mas é um guarda-roupa inteligente. Então, é você colocar algum... Porque, cara, tudo pra nós funciona. Independente do tom de pele. Independente do tom de pele. Agora, vocês, mulheres, tem acessório, tem a maquiagem, tem aquela coisa toda. O homem que nós é preguiçoso mesmo. Essa que é a verdade. Nós somos Você preguiçosos. sabe que pra mulher, tá? Até o look, o penteado tem que combinar. Exato. Tem determinados Sim. penteados que não combinam com alguns Agora, a looks. gente... Ou nós, ocasiões. Eu não uso nem pente, mas... nós vamos no barbeiro... Privilegiado. Nós vamos no barbeiro, já está resolvido praticamente 50% do caminho. Né? Então, a consultoria, logicamente, ela vem para ajudar o cliente a desenvolver ainda mais a personalidade dele e o estilo.
Então é por isso que o serviço de consultoria tem crescido tanto e muitos homens têm nos procurado justamente porque, cara, a autoestima tá baixa, igual o Diego falou, quero trazer uma imagem melhor para minha mulher, pô, fui promovido no trabalho, vou receber uma grande premiação. Então os homens estão entendendo que a imagem pessoal, de fato, ela é importante. Eu acho que está chegando com mais força e o intuito é levar conhecimento, Sim. que hoje também. E eu particularmente acho que falta um pouquinho de vontade, sim, do homem de procurar, de entender um pouco mais, mas eu acho que falta um pouquinho também de informação. Sim, Né? sim. Claro. De Sim. ser mais falado, de Exato, ser mais sim. colocado na mídia, nas redes sociais, do homem realmente conseguir transparecer ele, falar, ó, você pode ser diferente, você pode usar esse tipo de cor, você pode usar essa estampa. Eu particularmente não tenho nada estampado. Mas eu acho que se tiver um pouquinho mais de conhecimento, talvez eu consiga trabalhar Sim, estampa. sim. Não E a sei. gente vai trabalhar nisso. Ixi, eu tô ficando Uma coisa que acontece muito é quando a gente recebe um convite pra casamento, é engraçado. Eu fico vendo a galera pirando, né? Ah, você é Eu já convidado. fico maluco. Todo mundo fica louco e perdido. E um processo nosso da consultoria, eu procuro entender e falar, cara, não existe gasto, existe investimento. Investimento é o que você compra e retorna. Gasto é o que você compra e não retorna de alguma maneira. Agora, quando você investe em algo, você vai ter o retorno de volta. Eu estava com o meu cliente ontem e falei isso para ele. Ele falou, Diego, você acha que vai? Eu falei, cara, é investimento. Tudo é investimento. Por quê? Porque você vai ter um retorno ali com o tempo. Um contrato que você fecha, um elogio que você recebe. Então, começa a mudar algumas áreas da sua vida. Então, quando eu vou num casamento, sou convidado para um casamento, eu já sei que naquele casamento ali já foi uma festa que vai ser muito cara. Então, eu, na minha insignificância, como é que eu não vou estar bem vestido para aquele ambiente? Eu acho muitas vezes uma falta de respeito quando você é convidado para algo e você vai de qualquer jeito. Ah, vou usar qualquer roupa mesmo. Não. No meu casamento não ia nem entrar. Pois é, eu acho que... Dress eu vi code, isso, tá? eu nem sentava. Faz muito Porque, sentido porque isso que eu tô o Brasil, Por isso que é nós... importante também, quando você for convidado para alguma festa, você já perguntar se tem um dress Justamente. code, se já tem um Justamente. direcionamento, porque aí você não erra. Porque quando a festa tem um dress code, a maioria dos casamentos, pelo amor de Deus, né? Não, eu tava Já no... é uma coisa mais elegante. Eu tava na loja ontem com o cliente, aí é engraçado, é coisa que acontece que a gente fica até meio, né? Aí saiu um cara que tava vestindo uma alfaiataria e tal, e ele tava com um sapato branco. Aí eu olhei pra aquele sapato branco, tipo médico, eu olhei pra aquele sapato branco e tal, e me incomodou um pouco, né? Eu falei, não, beleza, vou continuar o atendimento. Ele com o meu cliente, tal, e aí ele colocou, cara, essa roupa que eu vou mesmo e tal. Eu falei, pô, tu é o noivo? Aí ele falou assim, não sou noivo não, sou convidado. Aí eu olhei pra ele assim, olhei pra aquele sapato branco dele, e eu falei, cara, eu falo ou Você não vai falo? de sapato branco? Sapato branco. Eu falei, cara, eu falo ou não falo? E aí eu falei pro meu amigo Luiz, que era o meu cliente, falei, Luiz, tu acha que eu falo? Ele falou, Diego, eu acho que não é bom falar, não. Eu falei, então eu não vou falar. E o noivo era amigo dele. Ele falou, não, é porque eu gosto de branco, vou usar o sapato branco mesmo e tal. Eu falei, cara, como que as pessoas perderam um pouco de noção? Cara, você nunca... Existe um código em relação a um casamento que você nunca pode chamar mais atenção que o noivo. Exato. Então, ou seja, você tem que usar uma roupa mais neutra para que você deixe o noivo se destacar. Então, ser elegante também é isso. Você não é chamar atenção para si. Pelo contrário. Agora, se eu for o noivo, ok, eu vou usar uma roupa de fato diferente. Agora, se eu sou convidado, não, eu tenho que entender qual é o meu lugar ali naquele casamento, na cadeia, para que eu não ofusque de fato o noivo. Entendi. Então hoje, tendo a consultoria de vocês, eu também consigo ser mais elegante. Sem dúvida Sem nenhuma. Em Essa qualquer essa ocasião. assessoria. Em qualquer Dos pés ocasião. da cabeça. Muita Que gente isso. acha que a elegância tem a ver somente com utilizar alfaiataria, terno não, e gravata. De forma nenhuma. Desde o streetwear até o casual, Elegância gente. ela é um termo que ele é colocado da seguinte forma. É você estar usando a roupa certa para o ambiente certo. E ponto final. Não é eu colocar um tênis de corrida com uma calça jeans, não tem nada a ver. Postura e fala, porque não adianta também você tá com uma alfaiataria super fina e você não tem uma Exato, postura. exato. verdade. Então, assim, agora, cara, ambiente de casamento. Eu não vou de calça jeans para um casamento, pelo amor de Deus. Eu vou de terno, eu vou de gravata, eu vou, né, com um passeio completo, um costume. Casamento na praia, uma camisa de linho, uma bermuda, uma sandália de couro. Então, a elegância tem a ver com isso. Então, as pessoas confundem achando que elegância tem a ver com roupa social. Deixa eu aproveitar esse gancho aí do casamento, porque eu vejo que tem muita gente errando, muito homem errando na escolha de terno. Por que que os homens estão usando tanta cor clara sem combinar? Tá, Porque, assim, tá acontecendo muito Tem mesmo. tudo a ver, tá? O que que acontece? Todos nós temos os nossos tons, subtons. Ia dar uma Nós, olhada ali. nós Essa eu combinamos tô muito com... claro. Não. Nós combinamos com certos... Existe a análise de coloração pessoal. A análise de coloração pessoal, a gente vai levar em consideração os seus traços, os seus contrastes. Não tem nada a ver o tom de pele.
E aí, dentro dessa análise de coloração pessoal, a gente vai entender quais são as cores que mais harmonizam com você. Porque tem cor que você vai colocar e vai te deixar com a cara cansada, abatido, parece que você tá super mal. E tem cor que vai te deixar vívido, que vai te deixar automaticamente mais alegre, mais vibrante, vai ficar bem harmônico. E homem, geralmente não faz análise de coloração pessoal. E é muito importante. Porque, às vezes, homem não usa maquiagem. A mulher ainda coloca uma base, uma cor ali, que dá uma disfarçada nesses traços pessoais. Agora, o homem que usa a cor errada, não vai usar uma base. O homem não usa. Vai enaltecer esses micros defeitos. Esses traços, da gente, né? Esses traços mais fundos. Às vezes vai te dar uma sombra ali na linha do bigode, vai dar olheira, vai dar um aspecto de cansaço. E eu notei muita gente, hoje a rede social tá todo mundo jogando tudo. Eu tô vendo que os noivos estão usando muito branco, muito off, muito bege, e a maioria não fica bom, gente. Não fica. Igual você falou, a internet, né? A internet, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada ali também, né? Hoje tem coach pra tudo, tem especialista de tudo, então as pessoas ficam até perdidas sobre qual informação é verdadeira e qual que não é. Então elas vão numa orientação ali que muitas vezes nem é a orientação mais apropriada, né? Eu acho que às vezes é nem orientação. Ela olha e fala, estão gostei. fazendo, eu vou fazer também. Então você não sabe em quem confiar hoje em dia, porque todo mundo virou especialista, né? O especialista de não sei o que lá. Então, assim, aí acaba que a pessoa vê algo errado, apresenta pra mulher, a mulher gostei, e ele vai com um traje totalmente inapropriado. Então, assim, eu fui contratado também pelo nosso serviço de consultoria a fazer um casamento, no caso, orientar o noivo e os padrinhos. E né, eu pedi orientação do onde ia ser o casamento, ia ser em Búzios, né, uma pegada mais praiana, um casal elegante. Montei todo o dress code do casamento para apresentar para os noivos. A noiva, ela foi totalmente contra, ela não quis. Eu falei, cara, não gostei, eu tinha pensado nisso aqui. Ela escolheu um preto para os padrinhos utilizarem. Eu falei, então você dá um passo para trás, respira e fala, não, preto é um pouco pesado para esse ambiente, então eu tive que convencê-la. E preto não combina com todo mundo, tá? Não, isso aí é uma ilusão. Preto então, não é básico e não combina com todo mundo. Exato, eu virei para ela e falei, o que fica depois do casamento? As fotos. Então depois de um tempo você vai ver as fotos e vai falar, cara, não devia ter escolhido essa cor. Porque você está indo muito pela tendência que as pessoas estão falando para você. Aí eu consegui convencer e consegui reverter que ia ser uma catástrofe aquilo ali. Então, realmente, praia são cores leves, né? Tons mais claros, tons pastéis, tons terrosos. Então, foi dentro dessa linha que eu coloquei para eles. No final, deu tudo certo. E até mesmo se informar, né? Como a Amanda falou. Uma vez a gente foi convidado para um casamento que foi até engraçado. O noivo, ele é amigo nosso. E aí ele falou assim, eu perguntei qual que ia ser meio que ele convidou a gente assim em cima da hora, né, Diogo? Acho que a gente nem ia ser convidado, mas acho que ele falou, vou convidar os meninos. Aí a gente foi convidado, aí ok. E aí a gente não tinha o convite e tal, mas o nosso nome tava na entrada. Beleza. E aí eu perguntei pra ele, cara, qual que é o traje do casamento? Aí ele falou assim, não, tá tranquilo, é só uma camisa mesmo e tal. Aí falou, opa. Caraca, uma camisa e tal. Aí a gente falou, Diogo, vamos usar uma alfaiataria sem gravata. E tal. Aí ele falou, não, beleza, pelo menos a gente vai estar bem arrumado. Aí eu falei, Diogo, acho que é bom a gente levar a gravata. Ele falou, não, Diogo, vamos levar a gravata. Por quê? É melhor, se você for errar, que eu acho difícil, mas é melhor errar por pôr do que por não pôr. Então a gente levou uma gravata, que a gente chegou na porta do casamento, quando a gente viu aquela galera, a gente falou assim, pelo amor de Deus, voltamos pro carro e colocamos a gravata. Então, as pessoas não perguntam. Imagina se a gente chega num casamento, que o casamento foi chique, aí eu não sei se ele quis pregar uma peça na gente, pelo fato de estar mal vestido no casamento. Nós que vestimos ele. E ele falou, não, pelo contrário, o casamento vai ser super tranquilo, uma mega festa, irmão. Foi mesmo. Eu falei, velho, que loucura, né? Eu falei, imagina, Diogo. Então, assim, tivesse chegado só com a camisa, né? meu Deus do céu. Aí a gente pegou e colocou a gravata. Então, uma dica é o quê? Cara, tá em dúvida, é melhor você ir mais arrumado do que você mal arrumado. Vai arrumado, você não erra. Do que você talvez, tá todo mundo bem arrumado aqui, eu não tô. Acabou. Sua esposa tá arrumada? Vai bem arrumado. Esquece. Isso é um fato, né? De certa forma, os homens erram muito nisso, né? A mulher anda toda linda, maravilhosa e o cara tá de camisa de time. Mas a ideia dos irmãos Botelho é camisa de a time não não ser dá. que o date seja num jogo, aí Pronto. você... Por favor, né? Falou a torcedora aí, né? Principalmente se for do Flamengo, aí a gente pode usar. Não dá, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora mais séria, galera. Eu queria entender, hoje, por vocês serem negros,
bem posicionados, assim, pelo menos a forma que eu vejo, tá? Eu vejo vocês bem posicionados, sabem se Obrigado. vestir. Hoje, como é essa comunicação? Vocês têm um público negro, eles falam que se comunica com vocês também, o foco também é esse, conseguir levar isso pra galera? Me fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o racismo, ele existe até hoje. Sim, Existe. Isso é um Sim, sem fato, dúvida. né? Eu acho que não tem, é indiscutível. Eu Sim. acho que talvez tenha melhorado com o passar do tempo, mas ele continua existindo. Sim. E como que é isso hoje pra vocês? Cara, hoje pra nós, na verdade, nós entendemos que isso era um propósito há pouco tempo. Essa é a verdade. Nós criamos, na verdade, a nossa empresa com o objetivo, né, de ganhar dinheiro, logicamente, mas também ajudar, até porque nós amamos a moda masculina. E nós fomos contratados por um grande empresário, que ele é negro, nos contratou por isso, depois ele veio a falar isso para nós, e ele pegou e falou, cara, vocês têm que se posicionar. E a gente tá posicionado, a gente já consultou, e falou assim, não, você não tá entendendo. O trabalho de vocês é muito maior do que vocês imaginam. E a gente começou a falar, começamos a conversar, e tínhamos ido a São Paulo para poder atendê-lo, estávamos na residência dele e tudo mais. E ele começou a falar sobre isso, sobre propósito. Então falou assim, cara, então vocês provavelmente vão ser a voz negra da autoestima masculina no Brasil. Isso é muito forte. Se vocês se enxergarem dessa forma, vocês vão ser. Porque não tem ninguém que fala para os negros. É uma responsabilidade social, né? Ele mesmo falou isso, ficou gravado na minha mente. Por que é uma responsabilidade social? Porque se hoje você vai num restaurante, é muito difícil você ver um homem negro muito bem vestido. E quando você vê, você pode pensar que ele é um jogador de futebol, que ele é um cantor, ou que ele é um empresário. É muito difícil você associar a ser um empresário. Por quê? Porque a limitação está muito na cabeça das pessoas. Então, eu e meu irmão, a gente tem esse propósito de fazer a nossa raça entender, cara, você sim merece comer em bons lugares, você sim merece estar bem vestido, porque às vezes é uma crença de não merecimento. Por quê? Ou de não depender daquele lugar, né? Isso. Ou às vezes achar que é um crime você andar bem vestido. O preto, ele é belo. Acabou. Uma vez eu estava num aniversário de um amigo, e aí eu estava lá e tal, ali no Lago Sul, uma festa bem chique e tal. E a galera que estava atendendo no bar era uma galera toda negra. E a galera me olhava de uma maneira totalmente diferente, como se fosse muito difícil estar do outro lado que eu estava, daquele lado ali. Isso me incomodou um pouco. Na verdade, me incomodou muito. Falei, cara, é uma limitação, muitas vezes até interna Eu acho que é uma das crença pessoas. limitante. Crença né? limitante, A galera sim, cresce sim. e talvez até vamos dizer, todos nós, que nem a Amanda falou no início, ninguém veio de berço de ouro. Sim, Né? Todo mundo tá no corre há muito tempo. sim. Exato. E eu acho que a crença limitante é principalmente quando você nasce negro e pobre, vamos dizer assim, que não tenha tantos ali, o cara fala, poxa, é muito difícil chegar no Sim, sucesso. sim. Né? Porque eu sei que, eu acho que pro branco, talvez até tenha portas que se abram de uma forma mais Sim, fácil. sim, Pro negro, termina sendo até um pouco mais difícil. sim. Cara, e assim, é algo muito estrutural, né? Então, nós crescemos com essa, na verdade, com essa, como é que eu posso dizer, com essa, dentro de uma sociedade, na verdade, dentro de uma estrutura totalmente pobre, né? Minha mãe, logicamente, sempre fez o melhor por nós, ganhando um salário mínimo cuidando de 3 filhos, né? Então, ela fez muito por nós, assim, nós passamos necessidades e tudo mais, mas a gente não enxergava um propósito, a gente não tinha essa orientação, até porque minha mãe estava trabalhando para colocar comida dentro de casa. Então, saímos de casa muito cedo para trabalhar e ajudá-la para colocar, né, comida dentro de casa. Então, encontramos a moda, né, foi tudo que a gente falou aqui. Só que a questão principal nós não tínhamos orientação. Nós não tínhamos uma figura negra para a gente assistir, olhar e falar, cara, eu quero ser igual a esse cara. Não tinha, na verdade, até hoje, existe pouco isso, né? Igual o Diego falou, quando se fala de negros bem-sucedidos, está muito atrelado ao esporte ou à música, né? Infelizmente. Então, por que o negro não pode ser inteligente e ser empresário? Então, quando ele falou isso pra gente, ativou isso na nossa mente e falou, peraí, a gente tá... Não que nós não tenhamos que vestir os brancos, nós vamos vestir a todos, mas o nosso propósito é ser a voz negra da autoestima no Brasil. Porque hoje nós temos 31 anos, mas demorou mais ou menos, aí a gente chegou nos 25 pra gente começar a olhar pro espelho e falar assim, opa... Tô gostando do que eu tô vendo. Tô gostando do que eu tô vendo, tô deixando o cabelo crescer e tudo mais, tô aceitando as minhas raízes, né? Porque esse momento que a gente tá vivendo hoje na sociedade, um negão, isso é novo. Isso não tinha antigamente. Há 10 anos atrás não existia. Não tinha isso, né? Então, o negro era muito tirado de tempo, né? Então, isso traz para todas as áreas. O pagode, por exemplo. Pagode,
basicamente é música negra, né? Você pega ali as raízes, é a música baiana também. Então, o pagode antes era pagode de periferia. Hoje você vê o pagode tocando em diversos Elitizado. lugares nobres, elitizado é. o pagode. Então, a gente para analisar que esse momento do negro tá em ascensão agora, foi agora. Foi. Né? Não é antigamente. Então, nós entendemos isso. Então, por isso que o nosso propósito, até o nosso Instagram é totalmente intencional. As músicas que a gente coloca, os estilos que a gente coloca, a forma intencional de utilizar as cores, né? É para realmente falar pros nossos e destravar isso na mente deles. A gente recebe muitos comentários no Instagram de pessoas que observam a gente e falam, cara, realmente agora eu encontrei pessoas que eu me sinto representado. Pô, continue o trabalho de vocês, cara, vocês não têm noção do quanto que vocês me ajudaram ou estão me ajudando. Isso é muito forte, isso traz uma responsabilidade muito pra gente, mas também traz um alívio que a gente fala, pô, a gente tá no propósito, a gente tá seguindo o caminho certo. Agora sim, estamos realmente falando pro nosso público e o nosso público está ouvindo a gente. Acredito que vocês se encontraram, Sim, né? sim, Tudo. sim, Acho que eu me sinto assim hoje com a minha profissão, então sou muito feliz por isso. Também demorei para encontrar isso, falar, pô, hoje eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar. Mas eu fico muito feliz, então cabe de mim também falar pra vocês. Eu já admirava vocês antes. Porra, obrigado. Já fazia isso, então Valeu, não é irmão. só pro público negro que vocês falam, mas vocês falam assim com o público branco, tenho certeza que tem clientes assim Claro, também. Né? sim, Então sim, continuem, eu acho que essa é a grande questão, continuem, eu tenho certeza que A vocês missão mesmo, né? vocês vão muito longe. Gente, Obrigado. eu acho que vocês, assim, eu sou amiga de vocês aqui há uns 10 anos ou mais. Eu sempre fui uma grande admiradora pouco de mais. vocês, um pouco mais, né? Sempre fui uma grande admiradora do trabalho de vocês. E eu acho que hoje, onde vocês chegaram, o local de fala, quem vocês representam, são justamente aquilo que vocês não tiveram. Então, Sim. assim, eu acho o papel de vocês importantíssimo. Eu fui procurar esses dias estilos, homens que trazem para o mundo digital dicas de estilo, vídeos ali montando look. Eu não achei um homem negro. Todos os caras que eu encontrei eram brancos, no máximo um pouquinho mais assim moreno, ou sim. assim, pegou um sol, tá mais bronzeado. Não achei um negro falando sobre estilo, falando sobre posicionamento, trazendo autoridade. Eu não vi um local de fala negro. E quantos homens negros hoje que sofrem com a autoestima baixa estão precisando de vocês, de verem vocês? Sim. E 80% da população brasileira é negra, né? Exatamente. É isso que a gente identificou, a gente entendeu. Falou, peraí, cara, tem um público gigante, não tem ninguém falando Em pra essa Brasília, galera. A meta é inspirar. Então, cada vez que a gente inspira um negro e ele nos agradece no Instagram, cara, encontrei pessoas que me representam, é mais um que a gente está levantando para inspirar mais outros, né? Então, isso é muito forte, isso que tem acontecido. o Esse nosso- movimento que a gente Vocês está fazendo. quebram as crenças limitantes, né? Vocês mostram a partir de agora para a nova geração que é totalmente possível. O Sim. negro sentar onde ele quiser, andar da forma que ele quiser, Exato. andar tem bem o local vestido. de fala, Sim. tem Ter autoridade. autoridade, ter local de fala, então é isso. Eu Não, acho que e o propósito obviamente, de vocês- pelo fato, você sabe como que a gente tem um propósito, né? A gente não pode desanimar. A gente tem que acordar todo dia e falar, meu irmão, tem que vencer, eu tenho que influenciar, eu tenho que trazer um conteúdo diferente para poder trazer essa percepção pra galera. Mas tem dias que a gente acorda e fala, caraca, hoje tá meio complicado, velho. Hoje tá meio complicado, minha cabeça não tá legal, mas só que tem gente do outro lado que tá esperando a gente. Tem aquela, né? Deus, ele não capacitou... Como é que é aquela frase? Deus não tem os escolhidos... Como é que é? Deus não capacitou os escolhidos. Tem uma frase nesse sentido, eu não vou saber dizer agora, mas o que eu quero dizer com isso tudo? Deus, ele não dá um fardo pra gente que a gente não saiba não dê conta de carregar. Eu acredito muito nisso. Então, se a gente está passando por algumas lutas e se a gente foi escolhido para viver um propósito onde muitas pessoas não foram, eu vejo isso como um privilégio. Eu vejo como um privilégio eu e o Diogo ter essa responsabilidade nas costas que não é fácil. Por quê? Porque não começou de agora. Começou desde o momento em que eu entrei num supermercado e eu comecei a ser seguido pelo segurança. Começou desde o dia em que eu e meu irmão a gente estava tomando um café da manhã com a minha mãe na padaria e passou um cara xingando a gente, falou que eu odeia preto, sabe? Então, essas coisas marcaram e marcam a nossa história até hoje. A gente sabe que isso não vai acabar. Não vai, porque vão tentar calar a gente em todas as maneiras. Mas só que se a gente parar agora, como é que a gente vai conseguir influenciar os próximos que estão vindo? Porque o meu sobrinho tá vindo. Vocês nem podem. O A Diogo gente não tem um pode. filho, a coisa mais linda Não, do esse mundo. parar o Isso. sangue esfria. Tem essa Meu não. sobrinho tá vindo, eu vou ter filhos, então
é uma responsabilidade muito grande que, poxa, eu me sinto até agraciado de estar fazendo isso hoje, mas pesa. Mas, ao mesmo tempo, tem um resultado que é o quê? Não é só sobre dinheiro, é sobre as próximas gerações que estão vindo também. Cara, Eu não sei se você sabe, mas olhando pra eles hoje, né, não parece que eles já tiveram autoestima baixa, porque os dois gêmeos negros mais lindos do Brasil estão aqui na nossa frente. Com certeza. E eles tiveram autoestima baixa. Cara, e o mínimo... Conta um pouquinho pro Roger, pra gente, sobre como foi esse processo de vocês recuperarem a autoestima de vocês. Sim. Por exemplo, eu, né, todo esse processo de autoestima é algo que é muito atrelado ali à nossa infância, na verdade, né? Teve de infância muito pobre, não ter acesso a certos lugares e roupas também, até porque você precisa de dinheiro pra você comprar roupa, né? Mas aí o shopping ajudou muito nisso, até porque a gente trabalhava em shopping e retirava as roupas com desconto. Então, ia descontando no salário. Ia descontando o salário, aquela coisa toda. Minha mãe ficava puta, Quem chegava em não, casa, cadê quem o não? salário? Quem E não? a mãe tá aqui, ó. Mas enfim, então, essa questão mesmo da autoestima, ela é algo que demora você descobrir isso, sabe? Você realmente ter essa autoestima elevada. Igual eu falei, então a gente não tinha quem nos inspirasse. Então a gente ligava a televisão, via muita coisa, mas não tinha alguém falando assim, cara, você é preto, você nasceu pra vencer, o lugar é o topo, nós somos fortes, nós somos belos. Não tinha isso. Não tinha. Então a gente se via num momento, a gente era muito, como é que eu posso dizer? O Diego era muito brincalhão, né? Era. Então a gente não conseguia ficar com menina nenhuma, né? Cara, A gente era o amigo das meninas. era amigo das meninas, aquela coisa toda, mas tava tudo certo, a gente não sofria por isso. Até porque a gente era muito, como é que eu vou dizer, a gente era muito alegre, muito animado, e, enfim, a vida pra gente era, por mais que tinha dificuldade, era muito tranquila, assim, nesse ponto. Mas depois de um tempo a gente conseguiu entender algumas coisas. Sim. Né? Quando a autoestima começou a vir, digamos, há 10 anos, nós estamos com 31. Ah, então tá certo. Foi quando eu conheci vocês. Vocês estavam fazendo o maior sucesso naquele Exato. shopping. Eu já ia falar, né? Os Pelo caras amor de falavam Deus. que lá no Foi, shopping foi. não pegava ninguém. Ah, Cara, Vestia mas... roupa, mas não via aquela coisa toda. Hoje você vê um brilho. Hoje cara, eu amo quem eu sou, eu amo a minha personalidade. Não se trata só de roupa. Eu vejo que são coisas muito maiores do que isso. A roupa, ele é um detalhe para abrir portas, para você expandir a mente, né? Então, quando a gente quer influenciar os negros, na verdade, para eles entenderem que, cara, o mínimo é você estar bem vestido, pô. Isso é tão Sim. básico você estar bem vestido. Você vai numa Renner hoje com R$300, você sai bem vestido de lá. Você não precisa ir numa grife para você estar bem vestido, né? Então, nosso papel é mostrar isso. Agora, pô, se já tem uma realidade um pouco difícil, mora na periferia, né? Igual nós moramos, né? E você não se cuida, já é complicado. Então, a nossa forma de influenciar é através disso. Então, demorou um tempo, aí eu andava com a cabeça raspada, não gostava do meu cabelo, não gostava, queria sempre ser careca. E o Diego deixou crescer primeiro, eu vi que tava ficando maneiro, eu falei, caraca, Eu também quero isso aí. tá massa, hein? Dá um pouco desse suco E aí. aí, cara, e o Diego começou a despertar pra isso, eu falei, caraca, meu irmão, tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. Tem, foi. Totalmente. Acho que foi um romper, né? Foi um romper, né, teve jogo? esse rompimento. Foi. E ele pegou e com o cabelo todo estiloso, ele chegava e chamava atenção e eu não. Vou deixar meu cabelo crescer também. E comecei a fazer esse processo. Eu falei, peraí, mano, deixa eu assumir minhas raízes aqui também. E aí, cara, começou a ter um impacto diferente Foi. até na rede social. Foi. Até na rede social. Gente, Os elogios da galera. Incrível. Exato, assim, os elogios, as pessoas, cara, que legal o cabelo de vocês, tá bacana isso. Então, aí eu comecei até a usar É porque assim, hoje eu estou sabendo diferenciar o CPF do CNPJ. Como assim, Diogo? Aqui estão vendo o Diogo dos Irmãos Botelho, consultor de imagem. Mas eu tenho um Diogo CPF, pô, que eu gosto de usar uma roupa um pouco mais folgada, eu gosto de usar um boné de vez em quando. Gosto de usar uma roupa da academia mais confortável pra ir na padaria. Eu gosto de usar um estilo street casual por uma determinada festa e tudo mais. Então é importante isso. É legal você ter essas duas personalidades. Cara, no meu trabalho eu sou assim. Mas no dia a dia, poxa, eu tenho Claro, tem que ter sou o esse cara equilíbrio, com uma né? personalidade. Pô, eu gosto de Claro. umas roupas do Tupac ali mais folgada. Isso é legal. Entendeu? Isso é bacana. As pessoas falam, cara, Isso faz parte da sua identidade. o cara transita Mas é em vários estilos. Sim, Mas sim. é isso, Entendeu? hoje vocês ensinam isso, né? Não, gente ensina não isso. necessariamente... Você não é um robô, cara. Vou estar de terno 24 horas por Voltamos, dia, nem pô. tem como. Eu, desses dias mesmo, tirei umas fotos profissionais e falei, caraca, só tem foto de terno, velho. Tem que começar a Não, mostrar. não, calma aí. isso. Exato. É aquilo ali, ó. Na consultoria, vamos lá. A gente não consegue montar um personagem. Por quê? Você não vai sustentar isso pra sempre.
Você vai conseguir sustentar um personagem? Impossível, total. O que a gente leva em consideração? Isso aqui é tanto para a consultoria masculina quanto para a feminina. A gente precisa saber quem é o Roger, o que o Roger faz, o que ele gosta, para onde ele viaja, quais são as festas que ele vai, o que o Roger jamais usaria, entendeu? Porque a gente precisa entender quem é você, pra gente poder trazer pro seu universo, pro seu dia a dia, pra gente levar a sua identidade aonde quer que você esteja. Dentro do trabalho, fora, no lazer, as pessoas vão saber quem é você, vai saber o seu estilo. Você vai estar lá sempre trazendo sua personalidade, bem vestido, sofisticado. Não, e é Dono de isso. uma empresa. Não tô aprendendo. A moda, ela é atemporal, né? Ela é cíclica. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, um momento que tá muito em alta é a moda oversize, né? Que é o quê? Você usar uma roupa um pouco mais solta. A mulherada tá se amarrando, porque voltou aquela pegada dos anos 80, dos anos 90. Na Amandinha, por exemplo, tá usando aqui um blazer um pouquinho mais solto. Então, essa questão de você ser o CPF, o CNPJ, faz muito sentido. Eu, no meu CPF, também, o Diego, ele gosta de estar com a moda um pouco mais confortável, um pouco mais disruptiva. E não tem nada errado nisso. Não existe certo e errado. Como eu falei, existe você usar a roupa assim, no ambiente certo, a roupa certa no ambiente certo. Não tem como eu vir aqui gravar um podcast profissional contigo e eu estar aqui, meu irmão, tô aqui jogadão. Não existe. Eu tenho que passar um posicionamento porque eu tô representando a minha empresa. Exato. Sim, Verdade. com certeza. Agora, quando eu sair daqui, quando eu for para casa, quero usar uma roupa mais confortável, não tem nada errado nisso. Então, eu sempre enfatizo com o meu cliente. Eu vou melhorar o estilo que você já tem. Eu não vou colocar em você um estilo de um advogado. Por quê? Porque a sua rotina, como a Amanda falou, a sua rotina é diferente, o teu estilo é diferente, as pessoas que você convivem são diferentes. Então, a gente procura melhorar o que você já tem. Nunca colocar um estilo muito novo, até porque você não vai se adaptar. Então, a gente sempre tem Então, esse cuidado, buscar né? a essência. Eu acho Buscar a que essência. é da muito pessoa. bom a gente lembrar que 24 horas do dia, independente se a gente está na nossa vida pessoal ou de trabalho, nós estamos vendendo a nossa imagem 24 horas por dia. Sim. Às vezes, você vai fechar um contrato em uma festa. Sim. Às vezes, você vai fechar um contrato, a gente vai sair para um happy hour. A gente pode encontrar alguém ali muito importante, a gente fazer uma troca. Nós estamos vendendo a nossa imagem 24 horas. A primeira impressão é que fica. Aqui fica. Os 13 primeiros segundos são os mais importantes. 13 primeiros 13 segundos, tá primeiros vendo? segundos, é Uma- verdade. os Mas 13, é- Sabe a imagem muito. são os 13. A nossa imagem, a gente vende ela a todo momento. A todo momento. Como que os meninos vão vender a consultoria de imagem se eles me chegam aqui de camiseta básica, uma calça jeans, eles nem se prepararam para estar aqui. Como que eles vão vender a imagem se eles não cuidam da imagem Sim. deles? Então, assim, hoje eu vendo marketing. Hoje eu cuido da sua empresa, mas eu preciso que você venda a sua imagem para mim. Você tem que transparecer certeza. para mim que Sim. você tem autoridade, que você tem capacidade. Você tem que ser a cara da sua empresa. Então, que você seja o mais bem apresentável possível. Querendo ou não, a gente vende Cara, a eu nossa vi uma imagem o coisa na tempo internet inteiro. esses dias que... Onde quando você fala, aprendo mais com você. Roger, eu vi uma coisa na internet esses dias que eu achei interessante. Inclusive, aí, o caso real que aconteceu num restaurante bem conhecido lá em São Paulo, né, e tal. E aí, 2 cantores bem renomados foram para esse restaurante, mas só que eles não... E a galera sabia quem eles eram, mas pelo fato do dress code não estar adequado, eles não puderam adentrar no restaurante. Porque no restaurante você tem um código de vestimenta. Entende? Eles ficaram extremamente revoltados. Eu tenho dinheiro. Mano, a questão não é dinheiro. A questão é você entender, cara, esse ambiente aqui, tá certo pra eu usar essa roupa? Eric Jacan mesmo, um restaurante que eu tive a oportunidade de conhecer. Gostei muito. Assim, de fato, uma grande experiência. E ele fez uma crítica esses dias nas redes sociais. Um Porque- protesto, né? Um protesto, porque as pessoas estavam indo no restaurante dele de bermuda. Entende? Aí ele foi até engraçado o protesto dele. Ele tava na praia de terno e mergulhou Mergulhou na água. na água. Ele falou assim: tá vendo essa roupa aqui? Essa roupa não é certa pra estar nesse ambiente. Então, se você for num Então, por que restaurante você tá no meu restaurante de bermuda? de bermuda, entendeu? Então as Faz pessoas. total sentido. Vocês já são criativos, hein? Já vale um criativo. Cara, criativo. as pessoas, Foi as pessoas criativo, perderam muito um bom. pouco essa noção. Então é importante também a gente ressaltar, cara, existe um código de vestimenta para determinados ambientes. Então, use, faça, entenda esse valor. Saber Né? o ambiente que você Pronto, vai, né? pronto. Mais uma vez, eu acho que o homem falta interesse. Eu acho que acima de tudo ele precisa Mais despertar um orientação, pouquinho mais de né? interesse. E ele precisa de um pouco mais de orientação. Sim. Beleza? Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, se você quer se vestir melhor, procure os Irmãos Botelho, clique no link abaixo, tá bom? Vamos aí. Arrasta pra Para cima. mais Arrasa pra dicas no cima. Instagram, me siga no Instagram. Para mais dicas, siga Irmãos Botelho no Instagram, que eu tenho certeza que você vai
ser um diferencial Vai sim, show de dentro bola. do teu time, dentro das você- pessoas à sua volta, E viu? você não vai errar ao sair do primeiro date com a menina escolhida. Se der errado, procura a gente que pelo menos na roupa a gente se garante, viu? Gente, queria agradecer vocês por Foi, esse Roger, bate-papo, satisfação. viu? Tenho certeza que a gente vai levar muito conhecimento aí pra galera. Muito obrigado, Amanda Matos, não é Amanda Mabuia. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, Espero obrigado, que a gente obrigado possa pelo trocar muito conhecimento aí juntos e sejam sempre muito bem-vindos. Show de bola. Tamo Obrigado, junto, tamo Roger. junto, Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu acho que essa troca aqui foi importantíssima. Não só pelos meninos, pelo trabalho incrível que eles fazem, mas eu acho que é importante a gente jogar mesmo na rede. Hoje a gente joga tudo e qualquer coisa na rede, mas a gente trazer coisas relevantes. Eu acho que essa troca que a gente teve foi incrível. Roger, você é maravilhoso. Você faz um trabalho incrível e eu espero muito que a gente dê continuidade nessa parceria e vamos com tudo. Bora. Decolar, tamo junto. Roger, obrigado pelo convite. Que isso. Então, o que a gente tem pra dizer é, igual você falou muito bem, os homens têm a falta de interesse, mas principalmente a falta de orientação. Então, nosso propósito, o foco é, de fato, orientar os homens a entenderem que a imagem pessoal é tão importante quanto a sua empresa, quanto a sua família. É você cuidar de você, não tem nada a ver com moda, tem a ver com estilo, tem a ver com personalidade. Então, e uma frase que eu gosto muito de falar é: estar vestido é diferente de estar bem vestido. Então, quando você está bem vestido, irmão, as portas se abrem. É isso. Show. Sem sombra de dúvidas. Valeu. Obrigado, viu, gente?